Bom, eu tive um problema com a memória do telefone aí, né, da câmera. Eu não consegui continuar gravando. Então, dando continuidade, agora espero que a minha caneta esteja funcionando. Mas uma coisa que eu não falei bom, o camarada fala, né? Obviamente tem que ter um transdutor de ondas acústicas para sinais elétricos. E daí, pegando um zoom, né, a gente vai ter aquele sinal contínuo no tempo a ser digitalizado. Tendo em vista que a frequência de amostragem vai ser de 8 kHz, a gente cria um trem de pulsos, cujo período, o tempo entre eles, né? Vou colocar aqui a escala do tempo. Isso aqui tem um ciclo de 125 microsegundos, né? Duração do ciclo, ou frequência de amostragem de 8 kHz. E na hora que eu multiplico esse sinal por este, ao invés de ter o sinal original, talvez se eu pegar mais amostras aqui vai ficar melhor, né? Para representar. E aí o meu time aqui vai ser aqui, né? Mas enfim, eu consigo pegar essa onda aqui, né? E ter uma certa, através das amostras, né? Uma noção do semiciclo positivo aqui, né? Enfim, eu consigo ter, através do sinal amostrado, uma noção da forma de onda original. Essa é a teoria de Nyquist, né, que diz que eu não preciso enviar todo o sinal, basta enviar amostras desse sinal, desde que seja feita uma amostragem adequada, que a gente consegue recompor esse sinal de origem lá na conversão. A gente está fazendo a conversão analógico-digital e, lógico, o processo inverso, né? No caso lá no destino, ou pensando em telefonia, esse cara também precisa escutar. Então, um sinal advindo do outro lado, ele vai, na outra direção, ele vai ter que ser convertido digital para analógico. Mas, enfim, a partir do momento que eu multipliquei o sinal analógico contínuo no tempo por um trem de pulsos, um clock, numa frequência adequada, eu consigo obter amostras, e essas amostras são possíveis de representar esse sinal analógico. A questão é, como é que eu faço para representar ou codificar, ou antes da codificação, né, que seria o último dos passos da conversão analógico-digital, antes da codificação, a gente tem a quantização. Então, vamos colocar aqui, né? Opa, minhas folhas estão acabando. As folhas brancas, né? Até vou mudar a ordem disso aqui. Bom, mas a partir do momento que eu tenho essas amostras, né? Eu vou precisar fazer a codificação. Mas antes de fazer a codificação, existe o passo anterior, que é a quantização. Eu costumo dizer que quantizar seria dizer o quanto um sinal é maior ou menor do que o outro. A questão é como é que eu codifico esse quanto maior ou menor. E daí, no caso do padrão PCM, a codificação é feita em 8 bits. E lá da teoria de eletrônica digital, né, a gente sabe que com base binária 2 elevado a 8, a gente consegue ter 256 níveis de quantização. Essa questão da palavra, né, talvez é o ponto-chave do tamanho da palavra de cada amostra, é o ponto-chave com relação à largura de banda necessária para transmitir, ou, no caso aqui a gente falando de sistema digital, qual a taxa de bit que vai ser necessária para representar esse sinal. Mas, enfim, quantizar é como se eu pegasse esse sinal, eu vou pegar talvez uma teoria
bem simplória para representar esses 8 bits, né? Eu poderia dizer que tem um bit 0. Bom, eu preciso representar semiciclo positivo, semiciclo negativo, por exemplo, zeros e uns. Então, eu vou ter uma quantização, né? No caso, a codificação lá, por exemplo, um primeiro bit para representar semiciclo. A palavra de 8 bits, né? Daí, isso aí é um exemplo, né? Eu vou pegar dentro do semiciclo positivo ou semiciclo negativo, eu vou representar isso aqui com 3 bits. Aí aqui na palavra vai ser B1, B2, B3. E aí dentro desse semiciclo, eu consigo ter 2 elevado a 3, 8 níveis, né? Eu vou tentar fazer 8 níveis aqui, mas enfim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A caneta não funcionou, mas enfim. O que eu preciso na quantização é dizer o quanto um sinal é maior ou menor do que o outro. E aí, por exemplo, eu vou fazer um zoom numa amostra dessas aqui qualquer, eu teria lá os níveis, e por exemplo, eu teria uma amostra aqui e outra amostra lá. Ou, piorando um pouco a situação, né? Se eu tiver uma amostra, essas duas amostras que foi feito o zoom aqui, essa amostra menor, ligeiramente menor do que essa. Porém, ambas as amostras estão dentro do mesmo nível de quantização. Isso vai gerar o tal do aliasing, ou erro na quantização. Bom, eu vou falar mais sobre isso para frente, mas enfim, uma forma de diminuir esse erro de quantização é pegar cada um desses subníveis e, por exemplo, representar com 4 bits, criando aí outros 16 subníveis, né? E com isso eu consigo discriminar essa amostra dessa amostra em subníveis distintos. E daí a palavra binária, que antes tinha lá 4 bits, agora eu tenho B3, B4, B5, B6, B7. Então, para cada amostra do sinal, para cada uma dessas amostras, são gerados 8 bits. Enfim, chegando à ideia da interface da telefonia, se eu tenho 8 bits por amostra, se eu faço uma frequência de amostragem de 8 kHz, ou amostras por segundo, né? 8.000 amostras por segundo, 8 vezes 8, 64, e no caso a gente tem, cada amostra é representada por bit, né? 64 kilobits por segundo, que é a primeira interface de comunicação digital disponibilizada pela telefonia. Bom, esse processo todo, né? Fazendo um retorno aqui, visa fazer a conversão analógico-digital de um sinal de voz, botando o início, contido numa faixa de frequência e é codificado, amostrado numa frequência de 8 kHz e codificado com 8 bits. E aí isso disponibiliza uma interface de 64 kilobits. Alguns conceitos que poderiam ser falados sobre isso, né? Alguns coisas a mais, né? Se aumenta a frequência de amostragem, se eu aumentar a frequência de amostragem aqui, né? Obviamente eu vou ter uma representação mais fiel do meu sinal analógico. Obviamente tem fidelidade, maior qualidade, porém, aumentando a frequência de amostragem, por exemplo, se ao invés de 8 eu usar 10 kHz, a taxa de transmissão já vai para 80 kilobits por segundo. Da mesma forma, sempre existe um compromisso largura de banda e qualidade, né? Se ao invés de 8 bits eu representar o sinal analógico ou cada amostra, por exemplo, com 10 bits, e, por exemplo, mantendo a taxa de 8 kHz, eu teria
80 kilobits por segundo. Se aumentar o número de bits por amostra e a frequência de amostragem, eu vou diminuir o erro da quantização, vou ter mais fidelidade do sinal. O erro na quantização seria o quanto uma amostra está realmente próxima de um determinado nível que pode ser representado pelos bits, né? Se aumentando essa questão, vai cada vez mais aumentando os bits, aumentando a frequência de amostragem, aumenta a taxa de transmissão. Bom, continuando ainda na conversão analógico-digital, acho que aquela folha está escrita, né? Pensando em termos de excursão de um sinal de voz e pensando no microfone, provavelmente esse sinal vai estar contido, por exemplo, entre uma faixa de 0 e 5 volts. Analógico, porque eu posso ter infinitos níveis aqui dentro. Uma vez que eu faço a conversão analógico-digital, eu vou ter lá vários níveis, né? Eu vou representar aqui, por exemplo, 8 níveis. É sempre necessário ter base de 2, né? 2 elevado a 3. Então, isso aqui permite a representação de cada amostra com 3 bits. Mas se eu tiver uma amostra aqui dentro, né? Aqui dentro eu vou representar ou por esta, ou por este nível. Essa representação, esse ajuste para cima ou para baixo, em termos de uma determinada amostra, né, dentro dos níveis de quantização, dá o que eles chamam de aliasing, ou o erro na quantização. Uma forma de medir esse aliasing é pensando, nesse exemplo aqui eu tenho 5 volts. 5 volts. E são definidos 8 níveis, eu vou ter aí... eu não fiz essa conta, né? 1,1 volt por nível. Isso mesmo? 5 volts, 8 níveis? Não, que bagunça. 0,7 volts, 7 vezes 8, 50. É isso mesmo? Tô ruim de conta, hein? Mas enfim, 0,6 volts. 0,6 volts por nível. Como eu posso estar ajustando isso aqui para cima ou para baixo, o erro na quantização ou aliasing, se eu tenho 0,6 volts, ele vai ser aproximadamente 0,3 volts de erro. Ou, na hora que eu vou converter de digital para analógico, essa amostra, ou ela vai estar sendo representada aqui ou aqui, e essa forma de mensurar esse erro seria aqui em torno do 0,3 volts nesse exemplo, né? E esse 0,3 volts em relação ao sinal original vai gerar uma distorção do ponto de vista da percepção do ouvido humano. Bom, eu acho que eu abordei os vários conceitos, né, sobre a conversão analógico-digital. E eu acho que cabe mencionar, fazer um resumo, né? Nessa conversão analógico-digital, o primeiro passo é filtragem. Aí o nosso sisteminha de telefonia, o canal aí, vamos colocar aqui em torno de 4 kHz. Aí depois é necessário uma amostragem, teorema de Nyquist. Frequência de amostragem deve ser maior ou igual a 2 vezes a máxima frequência do sinal, no caso como convenção 8 kHz para telefonia. Frequência de amostragem 8 kHz. E, bom, após a amostragem, a quantização. No caso da telefonia, são definidos 256 níveis, né? Devido à codificação empregar palavras de 8 bits. E daí a gente tem, numa interface para voz, um canal digital da telefonia. Ele foi idealizado lá na década de 1930, implementado mais recentemente com o emprego dos transistores, né? Esse canal de voz, ele ocupa ou disponibiliza, né, do ponto de vista de outros serviços, uma taxa de 64 kilobits por segundo. Tendo em vista isso, a gente vai, na próxima aula, falar do TDM, especificamente PDH, hierarquia digital síncrona, que utiliza a multiplexagem por divisão no tempo para multiplexar
no caso, dependendo da hierarquia americana, europeia ou japonesa, um determinado número de canais distintos.